Graça e paz. Mais uma vez estou trazendo aqui uma palavra para você acerca da nossa série Sermão da Montanha. Seria a segunda reflexão. E Jesus vai dizer que todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica é comparado com um homem insensato que construiu a casa sobre areia e quando vieram os rios, os ventos e as tempestades, a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quem não vive construindo a vida sobre essa mensagem de Jesus, sobre esse caminho que Jesus aponta no Sermão da Montanha, sobre esse chão, sobre essa rocha firme, a Bíblia diz é insensato. E vai ver a sua vida fracassar, os seus projetos falirem, a sua alma adoecerem, seus sentimentos e suas emoções adoecerem também. Não vai aguentar o rojão da existência, não vai aguentar o tranco das tempestades que vêm sobre a vida. Quem constrói a vida sobre os princípios de Jesus, a Bíblia diz, esse permanece até depois da morte. E esse é verdadeiramente livre. São os que seguem os princípios de Jesus que vão experimentar na vida verdadeira liberdade. Não liberdade para fazer o que quiser, mas liberdade para fazer o que é melhor. E aí ele começa o sermão dizendo que os que vivem seguindo esse caminho são humildes e são ensináveis, estão abertos para a vida, estão abertos para o outro, têm um coração fértil e quando a boa semente cair no coração, essa semente nasce com facilidade. Essa semente brota e se reproduz naturalmente com facilidade. São humildes os que andam por esse caminho. Mas ele diz também que os que andam por esse caminho é capaz de ter um coração manso. Ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, então transforma choro em consolação. É capaz de transformar uma experiência traumática em uma experiência não amargurada, apenas tirar as lições da vida, daquela circunstância, olhar para trás sem amargura e seguir em frente. Agora mais maduro, agora melhor preparado, é o que diz a palavra de Deus. Ele vai dizer também aqui nesse sermão que aqueles que são verdadeiramente livres exercem sobre si autocontrole. Por isso que bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Então eles são capazes de exercer autocontrole. Eles não ficam na mão dos instigadores, eles não ficam na mão daqueles que querem se vingar, daqueles que querem lhe derrubar, daqueles que querem lhe difamar. Não, porque ele é manso e os mansos herdarão a terra. Ele também exerce misericórdia, ele é misericordioso, ele é compassivo para com o miserável. Ele é alguém que não se atrasa quando para socorrer a miséria dos necessitados. Ele é livre. Ele também é alguém que mantém a sua mente sempre limpa, bem-aventurados limpos de coração, diz aqui. E ele mantém a mente limpa no sentido de limpa da perversidade, limpa de qualquer trama contra o próximo, limpa de qualquer vingança, de qualquer pensamento para querer derrubar o outro, para querer pisar no outro. Então, Jesus vai dizer que é feliz os mansos e feliz os limpos de coração, mas ele também é um pacificador. Esse que tem a vida firmada na rocha, que é a palavra de Deus, Jesus disse, ele é pacificador. E bem-aventurado são os pacificadores. Eles são construtores de pontes, não de paredes para separar. Eles são promotores da reconciliação. Eles não jogam lenha na fogueira, pelo contrário, ele apaga o fogo da contenda, do mexerico, da fofoca, porque eles promovem a paz. Eles também são livres porque são capazes de passar por cima da injúria, da mentira, da calúnia. Essas coisas não têm poder de mudar o seu coração. Por isso Jesus vai dizer, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
essa pessoa que vive uma vida fundamentada no Sermão da Montanha, ele sabe quem é. E por isso os outros não conseguem alterar o seu ser com o seu coração mau. Não conseguem mudar o caminho, o rumo, desviar dos bons princípios de Jesus. Ele também tem uma vida saborosa. Jesus disse, seja sal. Ele não permite que o tempero da maldade humana caia, vamos dizer assim, no prato ou no cardápio da sua existência. Ele é sal, a vida dele é saborosa e ele não se deixa contaminar pela maldade humana que está à sua volta, porque ele está centrado nos princípios de Jesus. Ele é luz, ele é uma candeia de graça. Onde ele chega, ele ilumina. Onde ele passa, ele é graça pura, que vem do Pai das luzes. Ele não rouba a luz de ninguém do lado, ele não precisa, porque ele reflete a luz da presença de Deus que vaza através do seu olhar, do seu interpretar, da maneira como ele vê os outros, as pessoas. Ele é luz, é um ser iluminado. Ele também, esse homem que Jesus diz aqui que tem a vida fundamentada na rocha, ele pratica uma justiça que vai muito além da justiça dos homens. Ele vive acima da mediocridade. E é por isso que a Bíblia diz que ele é perseguido por causa da justiça. Ele não se deixa tomar pela ira. Ele não deixa que a ira se instale e faça morada no seu coração. Não. Ele não tem ânsia de matar ninguém. Ele não se sente no direito de odiar as pessoas. Então a ideia de olho por olho, dente por dente, para ele isso já passou. Isso não funciona na vida dele. Ele não se deixa agrilhoar ou se prender por nada. Os sentimentos dele são sentimentos livres, os desejos dele são desejos livres e não desejo de vingar, não sentimento de ódio, de ira, que venha lhe causar amargura. Não, ele constrói a vida no chão do Evangelho, na rocha. Ele busca acordo que façam a vida prosseguir. Então ele está sempre pronto a conversar, a reconciliar, a arrumar, a voltar atrás se for preciso. Porque ele é alguém que tem a vida fundamentada na rocha. Ele entende que o adultério é uma invasão de privacidade. Por isso ele não adultera. Ele sabe que o adultério é mentira, é estelionato. O adultério é falsificação. Então ele tem muito cuidado. Ele não jura falso. Não abre portas para mentira. Ele vive uma vida fundamentada na verdade. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não diz sim e não a respeito das mesmas coisas. Ele não muda a sua natureza por causa de boatos perversos. Ele não muda a direção do seu caminho reto, do seu caminho nos princípios de Deus, porque alguém lhe difamou. Não, ele segue seu caminho reto. Ele ama até os inimigos. Ele ora pelos que o perseguem. Por isso que ele é livre. Ele deseja o bem do inimigo. Ele deseja que seu inimigo amadureça. Ele deseja que seu inimigo seja iluminado. Ele deseja a salvação do inimigo. E ele crê no potencial que o inimigo tem de se transformar em amigo, de ter a atitude mudada lá no terceiro ou no quarto quarteirão. Ele ora pelos que o perseguem. Ele ora por aqueles que o odeiam. Por isso ele não é escravo do ódio. Porque o que odeia é escravo do ódio. O que inveja é escravo da inveja que tem no seu coração. Mas ele não, ele é livre. Porque a vida dele está fundamentada na rocha. Ele sabe que o dinheiro não tem o poder de dominação sobre a sua vida. Ele só vale o que ele vale, o dinheiro. Ele só tem um senhor, ele não tem dois senhores. O dinheiro é seu servo, não é seu dono. Por isso que não tem poder de
manipulá-lo ou de levá-los a tomar atitudes arrogantes ou avarentas com relação ao próximo. Ele sabe que o dinheiro, o seu valor está em poder usá-lo para servir, para repartir, para agir com solidariedade para com o outro. Ele anda no chão do Evangelho, no chão do Sermão da Montanha. Ele não está preso ao passado nem ao futuro, e por isso ele não anda ansioso. Aí estamos no capítulo 6, você está seguindo, né? Por isso ele não anda ansioso. Ele não anda ansioso por nada. Ele sabe que a ansiedade drena as forças do que você poderia fazer hoje. Ele suga sua vitalidade para viver o dia de hoje. A preocupação excessiva com o futuro não traz nenhum bem para o futuro. Então ele sabe deixar o passado no passado, o futuro no futuro e viver intensamente o dia de hoje na consciência de que basta cada dia seu próprio mal. Então ele não é ansioso. Ele não julga ninguém. Ele não tenta arranjar o destino de ninguém ou determinar o destino de ninguém. Ele sabe que está muito nas mãos de Deus e que não dá para julgar o que aconteceu e por que aconteceu isso com fulano ou com cicrano. Ele não faz aquele tipo de julgamento, está vendo? A mão de Deus pesou sobre ele. Não, quem anda no chão do Evangelho jamais vai ter esse tipo de pensamento, de julgamento, de achar que o que os outros estão passando é apenas punição pelos seus próprios erros. Ele não faz isso, não julga para não ser julgado. Ele sabe que tem acesso ao Pai, por isso ele pede e recebe, ele busca e encontra, ele bate e a porta se abre. Porque ele tem essa consciência que Deus está nele e ele está em Deus. Ele escolhe a estrada menos percorrida, o caminho da minoria, o caminho minoritário, o caminho estreito, porque ele sabe que o caminho largo é mais fácil de andar, mas leva à perdição. Então ele faz a escolha pelo caminho estreito, que é o caminho do Sermão da Montanha, é o caminho do Evangelho, é o chão que vai me fazer andar de maneira firme e seguir enfrentando as tempestades da vida. Aquele que constrói sobre a rocha, sobre esse Sermão da Montanha, ele não é enganado por falsos profetas porque ele tem discernimento. Ele percebe os lobos, ele conhece pelos frutos a árvore, e não para julgar a árvore ou condenar a árvore, mas simplesmente para ter o discernimento, para não ser alimentado por lobo. Então ele tem muito cuidado com isso, ele tem discernimento, ele não é enganado, porque o olhar dele é um olhar pelo Evangelho, pelos princípios do Sermão da Montanha. Ele não se deixa iludir por ninguém, ele não se deixa ludibriar, enganar, porque ele sabe que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele sabe que muitos naquele dia vão dizer Senhor, mas eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu participava dos cultos. Mas Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele tem essa consciência, ele não se deixa desviar. A vida dele está sobre a rocha, a vida dele está sobre os princípios de Jesus, ele segue firme o seu caminho. Ele não vai adoecendo, não vai se deixando contaminar, porque o olhar dele está em Cristo. Ele prossegue para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Então ele constrói sua vida na rocha, mesmo sabendo que construir na rocha dá mais trabalho, construir na rocha demora mais, mas aqueles que constroem sobre a rocha, a palavra de Deus diz que é sábio, e quando a chuva cair, quando as tempestades vier, vai permanecer de pé diante das tempestades da história. Na próxima terça-feira, voltaremos com a nossa live e eu espero já ser bem melhor nessa próxima live, que eu possa ser mais sucinto, que eu possa ser mais objetivo e que você continue lendo o Sermão da Montanha. Eu fiz aqui um resumo do Sermão da Montanha. Se você leu, eu sei que você percebeu. Cada frase minha tem a ver com o Sermão da Montanha. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com esse sermão de Jesus, com esses princípios de Jesus, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero você para convidar pessoas para na próxima semana, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, pelo Instagram, estaremos dando continuidade
a nossa série de estudos. Que Deus abençoe, um grande abraço, um forte abraço para todos vocês. Tá? Não consegui ver o nome de todos, eu preciso de uma interação. Se você quiser entrar em contato, ligar, participar diretamente comigo na próxima terça, avisa para eu agendar direitinho e a gente se organizar para que você também possa entrar, interagir e participar com a gente. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.